Capítulo 1199, Batalha da Caveira Negra, 13. Sun Ni tinha feito isso. Ele desmantelou o surpreendente estilo de batalha de Jirifang e perscrutou sua essência. O núcleo da técnica de combate do santo foi revelado, com todos os seus componentes, o corpo, a mente e a alma, revelados a Sun Ni com total clareza. Com esse conhecimento, ele poderia prever o que Jirifang faria. Ele poderia até realizar algumas das mesmas coisas, apesar da diferença em seus aspectos e físicos. E armado com esse entendimento, Sun Ni finalmente percebeu que não havia como eles vencerem. O temível santo era muito poderoso, habilidoso e inteligente. Ele segurou o resultado da batalha com firmeza, aguardando até que a oportunidade perfeita se apresentasse inevitavelmente. E a sua própria força não foi suficiente para mudar esse resultado. Mesmo que Sun Ni soubesse que um ataque estava por vir, ele não seria necessariamente rápido o suficiente para evitá-lo. Mesmo que soubesse a intenção do inimigo, ele não seria forte o suficiente para sobreviver. E Nefs também não. Pelo menos se o seu nível de força, já impensável para meros mestres, permanecesse o mesmo. Mas não era necessário, não é? Você confia em mim? Que pergunta carregada. Sun Ni tinha seus motivos, mas era verdade que ele havia contrariado a vontade de Niep em praticamente todos os casos em que isso importava. Ele a abandonou na Cidade Negra, recusou-se a deixá-la no Pináculo Carmesim e depois fugiu dela novamente no grande baile do Clã Valor. Só para acabar ao lado dela de qualquer maneira. Foi um pouco engraçado e um pouco triste, mas, acima de tudo, Sun Ni não tinha certeza se realmente confiava nele. Ele nem tinha certeza se ele próprio teria confiado nele. O mesmo aconteceu ao contrário. E, no entanto, até onde ele podia ver, essa era a única chance de sair vivos dessa luta. Se ele pudesse provar a ela de alguma forma que, eu faço. O que? A resposta calma veio quase instantaneamente. Isso o assustou. Sun Ni correu para evitar ser pego pela boca do santo. Mergulhou sob as garras velozes e mal conseguiu sair do caminho de uma corrente de chamas brancas ondulantes que cobriu sua retirada. Bem, isso torna as coisas mais fáceis. Ele invocou uma certa memória e enviou a Nefis um breve pensamento. Então, em cerca de 5 segundos. Dê tudo para mim. 5 segundos foi o tempo necessário para a memória se manifestar. Não foi muito tempo. Mas em uma batalha contra um santo, foi como uma eternidade. Há muito que Sun Ni se esforçara ao máximo e depois os ultrapassara. Mesmo fortalecido pela Shadow Shell e aumentado por suas sombras e pela chama de Nep, ele podia sentir a terrível tensão da batalha lentamente destruindo seu corpo. Já estava em mau estado e só continuaria a desmoronar com o passar do tempo. No entanto, ainda não havia quebrado. Rangendo os dentes, Sun Ni se jogou no cadinho furioso da batalha. O enorme corpo de Jirifang movia-se com uma velocidade terrível, cada um de seus membros representando uma ameaça fatal. Seus ataques foram cruéis, devastadores e explosivos, mas também perfeitamente cronometrados e calculados de forma assustadora. Sun Ni sabia quando eles viriam e de onde, mas, apesar disso, não foi fácil resistir à barragem selvagem de golpes letais desferidos pela fera monstruosa. O chão se dividiu e tremeu ao redor deles, e as nuvens de vapor criadas pelas chamas de Nepo obscureceram tudo ao redor. Eu acho que você deveria dar uma olhada e ainda assim, ele resistiu. Exatamente 5 segundos depois. Sun Ni se levantou do chão lamacento com 3 mãos e voou para a frente, a ponta do pecado do Solace apontada para o pescoço de Jirifang. O santo facilmente se esquivou e retaliou com um golpe poderoso, que Sun Ni bloqueou desajeitadamente. Ele soltou um grito de dor e foi jogado para trás, na direção onde Nefis estava se levantando. Sun Ni caiu de pé e lutou para manter o equilíbrio enquanto deslizava pela lama. Ele poderia ter caído, mas ela deu um passo à frente e o apoiou por trás, colocando a mão em suas costas. Ambos estavam de pé, mas eles haviam perdido a vantagem de cercar o inimigo pelos dois lados. Pior que isso, ambos estavam na única linha de ataque agora. Nefis escondido atrás da figura imponente do demônio das sombras. Os olhos bestiais de Jirifang acenderam com malícia satisfeita. E ao mesmo tempo, a quinta sombra de Sun Ni, assim como todas as chamas de Nep, saíram de sua mão para dentro de sua concha. Deixando-a totalmente exposta, mas presenteando-o com o dobro de aumento físico. Instantaneamente, seu poder explodiu. Sua força, sua velocidade,
Sua resistência, sua agilidade, tudo isso atingiu alturas que Sun Yi nunca havia experimentado antes. Os dois haviam experimentado melhorar um ao outro em seu porão, mas ele ainda não havia inventado a Shadow Shell naquela época. Agora, todas as partes se juntaram para criar uma combinação verdadeiramente assustadora. Claro, não era a tática mais inteligente. Ao tornar um deles extremamente forte e deixar o outro fraco, eles estavam dando ao Jirifang uma oportunidade perfeita para se livrar do inimigo mais fraco primeiro e depois lidar com o outro, sem problemas. Sendo sobrecarregado pela desvantagem numérica. Mas isso só seria verdade se o santo sobrevivesse o suficiente para descobrir o que aconteceu. Sun Yi não estava planejando dar-lhe essa chance. Ele teve que terminar essa luta em uma troca. Então, eu não preciso apenas matar um santo, eu também preciso matá-lo com um golpe. Bem, não é maravilhoso? Não houve mais tempo para pensar, apenas para matar. Sun Yi limpou sua mente de todos os pensamentos desnecessários, exceto um axioma que ele conhecia muito bem. A essência do combate é o assassinato. Ele iria assassinar Saint Jirifang, o vassalo do grande clã Song, aqui e agora. Não houve dúvida ou hesitação, não houve espaço para fracasso. Apenas certeza. A terrível e imponente fera à sua frente abriu a boca, pronta para soltar um rugido ensurdecedor. Sentindo o marfim polido do cantor de ossos manifestar-se em sua mão, Sun Yi inundou seu corpo com essência fumegante e avançou. Capítulo 1200, Batalha da Caveira Negra, 14. O tempo estava passando muito devagar. Não, era Sun Yi quem estava se movendo rápido demais. Quase parecia que o mundo havia congelado. A chuva estava suspensa no ar, as fontes de lama haviam parado, as figuras distantes dos despertos moribundos eram como estátuas grotescas. Neste mundo quase estático, apenas duas coisas pareciam livres da paralisia: o monstruoso santo à sua frente, que não era mais lento que o próprio Sun Yi, e um raio que rastejava pelo céu, estendendo-se em direção ao chão enquanto se bifurcava e iluminou o sangrento campo de batalha. Mais rápido. De repente, um rugido ensurdecedor explodiu da boca de Jirifang, estranhamente distorcido e assustador. Teria atingido Sun Yi como uma parede. Mas ele estava preparado. O encantamento, silenciado, da flauta de osso esmeralda foi ativado, criando uma cúpula de silêncio absoluto ao seu redor. Sun Yi passou pelo rugido mágico sem ser atingido por seu poder esmagador. Porém, atrás dele, Nephis teve que suportar todo o seu peso sem a proteção de suas chamas. Despojada de seu aumento, ela não pôde resistir como antes. Apagando da mente a imagem da figura dela caindo, Sun Yi concentrou-se na tarefa. Na verdade, a importância do sucesso só se tornara mais evidente agora que seu parceiro estava debilitado. Se ele falhasse, os dois morreriam. Mas ele já havia rejeitado a possibilidade de fracasso. Ele iria vencer. Ele iria fazer o que prometeu fazer. Ele ia matar um maldito santo. Naquele momento, Jirifang era mais do que um adversário casual para Sun Yi. Ele era a personificação de tudo que Sun Yi queria destruir: a autoridade podre dos grandes clãs, a maldição vil da cadeia de pesadelos, a torturante marca de impotência que ele carregava em sua alma desde Falcon's Court. As algemas inevitáveis do destino. Ele era o inimigo. Um inimigo terrível, um inimigo esmagadoramente poderoso, um inimigo que era quase impossível de derrotar. Mas, se Sun Yi de alguma forma conseguisse derrotá-lo, então talvez ele fosse capaz de superar os outros obstáculos impossíveis que o pressionaram contra o chão, um dia. Sun Yi estava cansada de perder. Ele havia perdido no centro antártico e agora, por causa de Mordred e seus malditos esquemas, estava prestes a perder também aqui na Antártica Oriental. E então, ele estava disposto a apostar tudo nesse golpe. Ele não teve escolha a não ser acabar com tudo com um golpe, não apenas porque Nephis estava enfraquecido e vulnerável no momento, mas também por causa da natureza dos poderes do aspecto que Jirifang possuía. O já aterrorizante poder físico do santo foi aumentado pela raiva e pela dor. Se Sun Yi lhe causasse um ferimento grave, mas não conseguisse torná-lo fatal, então esse aumento só explodiria ainda mais, transformando seu inimigo em um monstro verdadeiramente imparável. Ele só teve uma chance. Sun Yi já havia realizado 3 feitos incríveis para ganhar essa única chance.
Ele aprendeu os segredos do aspecto de Jirifang, decifrou estilo de batalha do monstro transcendente e encontrou uma maneira de neutralizar seu ataque sônico debilitante. Agora, tudo o que restava era cortá-lo com uma espada. Não que isso fosse fácil. O santo não estava esperando passivamente para ser morto. Ele já estava se movendo, avançando com uma velocidade que cedia a toda a razão. Suas garras estavam prontas para despedaçar Sun-Ni, e suas presas estavam prontas para afundar na carne de Sun-Ni. Mesmo que a diferença de poder entre eles tenha diminuído tremendamente, Jirifang ainda tinha uma vantagem em termos de força, peso e tamanho. Mas estava tudo bem. Como sobrevivente da Costa Esquecida, Sun-Ni era um mestre em matar coisas maiores e mais poderosas do que ele, e embora ele tenha absorvido a essência do estilo de batalha de Jirifang em Shadow Dance, o santo ainda não havia conseguido um domínio firme de sua própria técnica. Como poderia, quando a técnica de Sun-Ni era tão disforme quanto sombras? Tudo o que Jirifang pôde fazer foi tentar prever como seu inimigo agiria com base em sua formidável experiência de participação em inúmeras batalhas. No entanto, também houve um problema com essa abordagem. Isso porque o santo nunca havia lutado contra uma criatura das sombras antes. Ele ainda julgava Sun-Ni como se Sun-Ni fosse um mero humano. Mas embora Sun-Ni ainda se considerasse humano, ele também era um pouco mais. Eu acho que você deveria dar uma olhada enquanto os dois diminuíam a distância, preparados para atacar. Sun-Ni usou a flexibilidade inerente de um praticante da dança das sombras para dobrar seu corpo de uma forma extrema e quase natural. Ao mesmo tempo, ele usou as características físicas de sua carapaça diabólica para passar de correr sobre dois pés para um andar baixo e animalesco. Como resultado, as garras do santo rasgaram as gotas de chuva acima de sua cabeça, enquanto seu impulso permaneceu o mesmo. Sun-Ni cerrou os dentes e soltou um grunhido bestial enquanto usava toda a sua força prodigiosa para se levantar do chão e saltar no ar. Jirifang era muito rápido e habilidoso para permitir que o ataque inesperado atingisse seu alvo. Uma fração de segundo antes que Sun-Ni pudesse acertar sua espada no pescoço do santo, uma enorme mão com garras avançou, atingindo no peito. O poder desse golpe foi terrível demais. O ônix do manto rachou e explodiu, como se tivesse sido atingido por 5 espadas transcendentes. As sombras manifestadas que compõem a concha do demônio das sombras foram instantaneamente cortadas e dilaceradas. Em um instante, o Shadow Spawn foi mutilado e irreconhecível. A parte superior de seu torso foi totalmente destruída, explodindo em uma fonte de escuridão. Sua cabeça com chifres foi decepada e voou no ar. 2 de seus 4 braços foram arrancados. Toda a carcaça mutilada foi jogada para trás. O pecado do consolo escorregou de seus dedos. Essa era a questão, no entanto. A concha do demônio das sombras era uma monstruosidade imponente que tinha quase 3 metros de altura. Enquanto isso, Sun-Ni era um jovem de estatura bastante modesta. Assim, ele poderia facilmente alterar a estrutura interna da concha de uma forma que lhe permitisse sacrificar a parte superior dela, permanecendo perfeitamente ileso. Quase ao mesmo tempo em que as garras de Jirifang rasgaram a parte superior do peito e o pescoço do demônio das sombras, toda a concha de repente perdeu sua coerência, começando a se dissolver de volta nas sombras etéreas. E, logo abaixo do corte, angustiante, o topo da cabeça de Sun-Ni foi revelado. O projétil dissipado foi jogado para trás pelo golpe, mas seu próprio corpo, libertado do abraço, continuou a voar para frente como uma bala. O tempo parou. Pegando o punho do pecado do Solace com sua própria mão humana, Sun-Ni usou o tremendo aumento de sombra e chama para encher seus músculos com uma força terrível. E enfiou a ponta da espada no olho bestial do santo. Capítulo 1201 Batalha da Caveira Negra, 15. Sob o ataque implacável da chuva, o sangue estava sendo lavado da armadura quebrada de uma bela jovem com cabelos pretos e olhos vermelhos. Ela cambaleou, tentando atacar com a espada quebrada, mas escorregou na lama e caiu pesadamente sobre um joelho. Sua respiração estava rouca e seus lábios estavam pintados de vermelho com sangue. Mordred parecia muito pior que a irmã. Um de seus olhos desapareceu, transformando seu rosto em uma máscara grotesca. O mesmo aconteceu com uma de suas mãos. Sua armadura estava prestes a desmoronar em um redemoinho de faíscas, e feridas terríveis cobriram seu corpo, revelando carne e ossos. E ainda assim, sua expressão era calma. Ah! Isso dói. Eu não senti uma dor assim há muito tempo.
Ele estava ficando fraco por causa da perda de sangue, sua visão ficando embaçada. Mas ele estava tão perto de seu objetivo. Depois de longos e dolorosos anos, o primeiro verdadeiro sabor de sua vingança estava tão próximo. Então Mordred deu um passo à frente e depois outro. Sua espada subiu. Sua mão era firme e inabalável. Morgan olhou para ele, e o olhar dela era mais doce que néctar. Confusão, indignação. E escondido atrás deles, uma pitada de medo. Como você ainda está de pé, monstro? Mordred sorriu. Por muito pouco. Ele não iria ter uma longa conversa com ela, ainda não. Ele sabia que sua irmã estava apenas tentando ganhar tempo. Usando um dos encantamentos absorvidos por seu corpo, ela estava tentando se curar, suas feridas já estavam fechando ela não estava sangrando tanto quanto deveria. Isso não iria salvá-la, no entanto. Morgan poderia ter sido capaz de se curar, mas não conseguiu reabastecer sua essência, seu foco e sua resistência. Ela estava cansada e esse cansaço só iria piorar. Iria infiltrar-se em seus ossos e em sua mente, condenando-a. Ele só tinha que durar um pouco mais do que isso. Sua irmã reuniu o pouco que restava de sua força e avançou com um grunhido furioso. A espada dela brilhou, afiada e astuta, mirando em seu pescoço. Mordred sabia que não seria capaz de bloqueá-la ou evitá-la, então não o fez. Em vez disso, ele apenas moveu ligeiramente o torso, permitindo que a ponta afiada cortasse sua clavícula em vez de seu pescoço. Suportou o clarão ofuscante de dor e enfiou sua própria espada em uma fenda na armadura dela. Morgan gemeu. Antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, ele balançou o coto ensanguentado da mão direita, atingindo-a na têmpora com a borda rasgada da braçadeira de aço. Sua irmã foi jogada para trás, atordoada. Mordred também se sentiu um pouco tonto. Um longo suspiro escapou de seus lábios. Através do véu de chuva que cobriu o campo de batalha, ele podia ver o que estava acontecendo a seu redor. Clã Song estava perdendo. O verme titânico foi espancado e mutilado, mas 3 dos 4 de seus reflexos já haviam sido destruídos. O último, aquele que usava o rosto de Whispering Blade, também não duraria muito mais tempo. O próprio Santo Madoka estava perto de vencer sua angustiante batalha contra o Beastmaster. Silent Stalker e Sun Merknit ainda estavam lutando, ambos se recusando teimosamente a admitir a derrota. Nesse ritmo, ambos morreriam e, mesmo que a filha taciturna de Kisong prevalecesse, ela não seria capaz de continuar participando da batalha. Até mesmo o reflexo de Sigiliad parecia estar falhando contra um dos filhos de Nether que Sunles de alguma forma tornou seu. O próprio canalha, entretanto. Eu acho que você deveria dar uma olhada. Mordred sentiu vontade de erguer uma sobrancelha, mas estava demasiado fraco e cansado para o fazer. Apóstrofo. Jirifang está morto. Sunles e o Dranspawn mataram o santo. Esta foi uma notícia terrível e desastrosa, mas ele não pôde deixar de se sentir impressionado. Bom para eles. Morgan tentou se levantar e empurrou-a novamente na lama com um golpe cruel de sua espada. Houve mais dor, e de repente foi difícil para ele manter o equilíbrio. A essa altura, o confronto não parecia em nada com um duelo nobre entre 2 descendentes reais. Foi simplesmente uma briga brutal, sem graça e cruel. Mas Mordred gostou mais assim. Foi muito mais sincero. Muito mais honesto. Porque o assassinato pareceria bonito quando era tão feio. Sua irmã ainda se recusava a desistir. Eles se enfrentaram várias vezes e, em todas as vezes, Mordred estava perdendo na troca. Até que ele não estava. Em algum momento, de alguma forma, quase inexplicavelmente, ele ganhou a iniciativa nessa dança abominável deles. E quando o fez, sua vantagem cresceu como uma avalanche. Não importa quantas feridas ele tenha acumulado, não importa o quão terrivelmente Morgan machucou, Mordred estava inabalável. Seu único olho restante brilhava, refletindo sua confiança cada vez menor. E então, depois de um tempo, Morgan caiu e não conseguiu se levantar novamente. Certamente. Aqui está a continuação do texto formatado como uma web novel. Rosnando, ela bateu no chão com o punho. Eu não entendo. Como? Você está? Que truque. Ele sorriu, arrastando seu corpo dolorido em direção a ela. Agora era a hora de conversar, não apenas porque Morgan finalmente havia esgotado todas as suas monstruosas reservas, mas também porque estava cansado.
Ele precisava de alguns momentos para recuperar o fôlego e se preparar para o ataque final. Você não entende? Ah, mas é tão simples. Não há truque. Sim, você é mais forte que eu, mais rápida que eu. Você talvez seja ainda mais habilidosa que eu. No entanto, querida irmã, eu sou infinitamente superior a você em um aspecto. O aspecto mais importante. Ele lutou contra o peso da espada, que de repente se tornou insuportável, e cerrou os dentes. É desejo. Você não sabe que tudo tem seu início no desejo. E o meu desejo é infinitamente mais poderoso que o seu. É por isso que sou mais poderoso que você. Isso é tudo que existe, irmã. Ah, e meu desejo também é muito mais puro. Ela não pode ver. Bem. Ela é jovem, afinal. Mordred chegou ao local onde Morgan tentava se levantar da lama e a chutou cruelmente na lateral do corpo com sua bota blindada. Ela gritou e caiu de volta. Ele olhou para ela friamente. Você vê. Meu único desejo é matar você. Mas você quer tantas coisas. Você quer me matar e me aprisionar, mas também quer sobreviver matando e me aprisionando. Você quer proteger seu pescoço de ser cortado, seu coração ser perfurado, seu crânio ser esmagado, seus olhos serem arrancados. Todos esses inúmeros desejos pesam sobre você. Eles são um fardo que reduz sua força, embota sua habilidade e diminui sua velocidade. Mas eu não tenho esse fardo. Só me importo com uma coisa. Só quero matar você. É por isso que você é fraco e eu sou forte. Mordred usou o único olho que lhe restava para olhar para o coto ensanguentado da mão direita, para a armadura quebrada e para o corpo mutilado. Seu olhar era indiferente. E é por isso que meu desejo se tornará realidade, mas o seu não. Sem perder mais tempo, ele sorriu amargamente e ergueu a espada. Seu objetivo estava tão próximo. Ele só precisava baixar a espada. No entanto, ele nunca o fez. Capítulo 1202, Batalha da Caveira Negra, 16. Em algum outro lugar do campo de batalha, uma espada feita de pura escuridão perfurou uma figura feita de luz ofuscante do sol. O cavaleiro radiante cambaleou, enquanto o cavaleiro tenebroso permaneceu calmo, olhando para ele com dois olhos vermelhos indiferentes. Sainte torceu sua espada, e a escuridão contida nela pareceu se expandir, devorando avidamente o brilho de seu inimigo. O reflexo do Cavaleiro do Verão ficou mais escuro e convulsionou, como se estivesse tentando gritar. No entanto, nenhum grito pôde ser ouvido. A figura radiante ficou sombria e translúcida. Um momento depois, uma rede de rachaduras apareceu de repente na superfície da luz moribunda e então, com um leve som de espelhos quebrando, o reflexo explodiu em incontáveis cacos de vidro prateado. Sainte retraiu indiferentemente a espada e desviou o olhar, procurando por um novo oponente. Separado dela por uma grande distância, um verme gigantesco baixou seu peso monstruoso e depois se contorceu, pegando algo invisível em sua boca. As inúmeras criaturas do que compunham o eco deslizaram, transformando o inimigo invisível em pó. No coração do campo de batalha, obscurecido pela chuva, uma bela demônio gritou quando seu rosto foi cortado por uma lâmina invisível. Ela cambaleou para trás e caiu, lágrimas vermelhas rolando pelo chão. À sua frente, uma silhueta vaga foi subitamente delineada pelos riachos de água que caíam e pelo brilho dos relâmpagos. Uma voz fria e implacável veio da chuva. Garota estúpida. Você deveria ter permanecido doce e inocente. Como era antes. Bestimaster cerrou os dentes. Eu ainda não terminei, meu velho. Você ainda não ganhou. A chuva riu. Morra, agora. Essa nossa pequena briga foi divertida. Você matou um humano transcendente, Dirifang, sua sombra fica mais forte, você recebeu. A monstruosidade imponente balançou, a centelha de vida desapareceu de seus olhos. Sun-Ni, que havia enfiado o pecado do consolamento no crânio do santo até o fim, estava precariamente empoleirado no focinho da fera, segurando o pelo cinza com uma das mãos. Ele congelou por um momento. Eu venci. O corpo de Dirifang inclinou-se e depois tombou. Como a forma transcendente do santo era bastante alta, havia uma distância considerável até o chão. Sun-Ni desceu todo o caminho, ainda segurando o cabo do pecado, do consolo. A fera gigante caiu, fazendo o chão tremer. Ainda em estado de choque, Sun-Ni recuperou a espada e levantou-se, olhando para o campo de batalha de cima do gigante derrubado. Eu ganhei. Então, ele perdeu o equilíbrio e rolou na lama.
A lama era fresca e agradável ao toque. Atrás dele, a enorme carcaça ondulou e encolheu, transformando-se lentamente no cadáver de um homem. Sun-Ni permaneceu por alguns momentos, tentando compreender o fato de que ele, perdido da luz, havia realmente matado um santo. Foi tão estranho. Ele ainda se lembrava vividamente do dia em que o templo noturno foi destruído. Naquela época, a aparição de São Cormac encheu seu coração de um pavor indescritível. A batalha seguinte entre Cormac e Skitid foi ainda mais aterrorizante. Ele se sentia como uma formiga presa no meio de um confronto entre dois deuses. A ilha inteira foi destruída por sua batalha feroz. Tudo parecia apocalíptico. E agora, Sun-Ni havia matado ele mesmo, um ser semelhante. Ele matou um santo com as próprias mãos em combate. Claro, ele não fez isso sozinho. Nephis. De repente, assustado, Sun-Ni levantou-se de um salto e correu para o local onde a vira pela última vez. Ela ainda estava lá, lutando para se levantar. O capacete dela havia sumido e ele podia ver gotas de sangue caindo de suas orelhas, nariz e até mesmo de seus olhos. Seu rosto estava pálido, com cabelos úmidos grudados em mechas finas. Nep. Ele escorregou na lama e caiu de joelhos perto dela, colocando as mãos em seus ombros. Ela soltou um suspiro rouco e depois levantou-se, trêmula, com a ajuda dele. Sun-Ni sentiu o calor da chama branca fluindo do corpo dele para o dela. Lentamente, sua pele se incendiou com brilho, e fios de chama branca escaparam debaixo dela. Os arranhões em seu rosto desapareceram e as manchas de sangue evaporaram, deixando-o pálido e imaculado. Um gemido de dor escapou de seus lábios e Nephis cambaleou. Ele a apoiou. Ela ficou em silêncio por um tempo, tentando conter a dor, e então perguntou: "Nós ganhamos?" Sun-Ni soltou um suspiro de alívio. "Sim. Ele está morto." Ela estremeceu. "Bom." Ele queria rir. Bom. Isso é tudo que você tem a dizer?" Nephis olhou para ele por alguns momentos. Seu rosto estava muito próximo, mas Sun-Ni não se importou. Então, um canto de sua boca se curvou ligeiramente. "Por que fazer barulho?" "Foi apenas um santo. Eu acho que você deveria dar uma olhada." Ele olhou para ela, sentindo uma sensação de triunfo inundar seu coração. Mas então, o sorriso desapareceu lentamente do rosto de Sun-Ni. Separada deles pela terrível destruição da batalha, uma garota cega estava parada no meio de um vasto círculo de cadáveres, com gotas de sangue caindo de seu florete e de sua armadura. Atrás dela, uma mulher, de cabelos dourados e olhos âmbar apoiava-se pesadamente em uma lança. De repente, a garota cega estremeceu e baixou a espada. Seus ombros caíram. Virando-se, ela ignorou os inimigos que avançavam e olhou para cima, para o céu cheio de nuvens. Seu rosto primorosamente lindo era solene. Mordred ergueu a espada, pronto para derrubar a irmã. Mas então, ele congelou. Seus estranhos olhos espelhados tremeram. Como se estivesse esquecendo de Morgan, ele se virou lentamente e olhou para o céu com uma expressão sombria. O sorriso desapareceu lentamente dos lábios de Sun-Ni. O vento estava frio. No relâmpago, ele de repente parecia mais pálido que um fantasma. Seu rosto caiu. Nephis franziu a testa. Ensolarado. O que há de errado? Ele parecia assustado. Sem responder, Sun-Ni afastou-se lentamente dela e ergueu os olhos com uma expressão de terror absoluto. Eu não sei. Algo está errado. Sua voz foi abafada por um trovão ensurdecedor. Nep hesitou por um momento, depois traçou o olhar e olhou para o céu. Não parecia haver nada ali, exceto por uma escuridão estranha e ondulante. Por alguns momentos, o campo de batalha pareceu ficar imóvel. Então, o céu desmoronou e se partiu, devorado por uma fenda abissal que parecia levar às profundezas do inferno. Um gigantesco portão do pesadelo rasgou o mundo em pedaços, diminuindo o campo de batalha enquanto cortava o céu e se manifestava na existência. Capítulo 1203 Batalha da Caveira Negra, 17. O céu se abriu, cortado por uma estreita fenda vertical. Atrás dele, a estrutura da realidade abriu caminho para um abismo escuro e angustiante de nada. Tanto a luz quanto a escuridão pareciam ser distorcidas e alteradas perto do portão, quebrando-se à medida que eram destruídas. A fenda diminuía todo o campo de batalha, estendendo-se por centenas e centenas de metros no céu despedaçado.
O posto avançado abandonado e a fissura negra do portão do pesadelo que levava às proximidades da caveira negra pareciam minúsculos e insignificantes diante dele. Uma onda de choque invisível rolou para fora do ponto onde a fenda gigantesca tocou o chão, exercendo uma força quase irresistível. Sun-Yi se preparou, mas ainda cambaleou quando a onda passou por ele, mal conseguindo ficar de pé. Sua mente foi afogada pelo uivo ensurdecedor e cacofônico do chamado. Era muitas vezes mais alto, mais insuportável e enlouquecedoramente exigente do que nunca. Sun-Yi resistiu desesperadamente ao desejo avassalador de se submeter. Ao redor deles, os guerreiros despertos gritaram enquanto agarravam suas cabeças e caíam de joelhos. Seus olhos estavam bem abertos, mas cegos. Alguns estavam sangrando e alguns pareciam rastejar em direção ao portão. Alguns foram jogados no chão pela onda de choque. A força invisível não fazia distinção entre aqueles que serviam Valor e aqueles que serviam Song. Eles eram todos iguais diante da divisão angustiante. Seres humanos mundanos, se alguém tivesse vindo testemunhar esta batalha, teriam sido completamente mortos pela pressão do portão. Sun-Yi cambaleou para trás e olhou para ele aterrorizada. Seus lábios se moveram. 4. É um portão do pesadelo de categoria 4. E, assim que ele disse essas palavras, o mundo tremeu novamente e outra fenda rasgou o céu. O mundo convulsionou e mais um cortou a estrutura da realidade. Como 3 pilares escuros sustentando os céus, ou 3 lanças vis cruelmente cravadas na carne do mundo, 3 colossais portões do pesadelo cercavam o campo de batalha, cortando todos os caminhos de retirada. Não que houvesse uma maneira de escapar deles. Os 3 exércitos, os valentes guerreiros do clã Valor, os destemidos soldados do clã Song e aqueles despertos do exército de evacuação que vieram como escoltas de Saint-Cor, ficaram presos entre as repugnantes fendas negras. E então, algo vasto se moveu na escuridão abissal do primeiro portão. Aqueles que tiveram presença de espírito suficiente para ver, testemunharam algo mudar dentro do portão do pesadelo. Um momento depois, dedos gigantes de repente foram empurrados para o mundo desperto, cada um do tamanho de uma torre. Havia dezenas deles, todos morenos e estranhamente parecidos com humanos, com unhas pretas quebradas e pele rasgada e calejada. Os dedos tatearam às cegas, depois agarraram as bordas da fenda vertical e se esforçaram, como se tentassem alagá-la. A parte mais horrível de tudo isso foi que eles conseguiram. O mundo tremeu e uma rede de rachaduras negras pareceu se espalhar pelo céu. Então, a ferida aberta do portão do pesadelo foi rasgada e uma massa fervilhante da mesma carne escura fluiu dela como uma avalanche terrível. A carne se expandiu, transformando-se em gigantescos tentáculos negros, que então avançaram com uma velocidade impressionante. Sun-Yi deu um passo para trás. Seus olhos se arregalaram. Em algum lugar longe dele, no lado oposto do campo de batalha, a imponente tartaruga Eishi foi despedaçada com um único golpe de um tentáculo preto. Os despertos abrigados no forte de pedra em sua carapaça foram lançados ao ar, e a criatura transcendente instantaneamente explodiu em um redemoinho de faíscas. Em algum outro lugar, os tentáculos alcançaram a enorme figura do verme titânico. O titã levantou seu corpo repulsivo no ar para encontrá-los. Mas um momento depois, foi feito em pedaços, destruído e consumido, desaparecendo sem deixar vestígios. Uma figura esquelética pulou nas costas de um corcel preto, que então saiu correndo. Uma fração de segundo depois, o reflexo do perseguidor silencioso desapareceu sob a maré de carne escura, e um leve som de vidro quebrando soou silenciosamente. O mais chocante de tudo. Não muito longe do portão, Beastmaster de repente cambaleou para trás da vaga figura delineada à sua frente, com sangue escorrendo de seu rosto mutilado. Eu acho que você deveria dar uma olhada. Um momento depois, um tentáculo negro chicoteou o ar vazio com uma velocidade terrível, e uma fonte de sangue floresceu de repente onde a figura vaga estava parada há pouco. Não houve tempo para reagir e nenhuma chance de escapar. Pedaços de carne rasgada tornaram-se visíveis enquanto se espalhavam por toda parte, irreconhecíveis como partes de um ser humano. Só assim, São Madok, a lâmina sussurrante, irmão do rei de espadas e ancião do grande clã Valor, não existia mais. Ele estava morto. Ao longe, Sun-Yi e Nepis assistiram o mundo acabar em um silêncio atordoante. Um grande terror? Um grande titã? Sun-Yi estremeceu,
hipnotizada pela visão terrível de uma criatura do grande pesadelo abrindo caminho para o mundo desperto. Tudo o que ele sabia parecia sem sentido diante disso. A mera ideia de tentar resistir parecia fútil. Foi então que a escuridão dentro dos outros dois portões também se moveu. Ele considerou suas chances de superar a maré de corrompidos e grandes abominações que entrariam no mundo desperto em poucos instantes. Mesmo com Nightmare e Shadowstep, as chances eram zero. Se até mesmo os santos fossem destruídos em segundos, um mestre como ele não teria chance alguma. Nephis estremeceu repentinamente e agarrou-o pelo ombro. Seus lábios se separaram. Reino. Escapando para o reino dos sonhos. Essa é a única maneira. Ele olhou para ela com olhos vazios, tentando entender o significado dessas palavras. O que ela está falando? Então, com um esforço tremendo, Sun-Yi forçou-se a se acalmar e recuperar a compostura. Ele conseguia. Mal. Pensar novamente. Escapando para o reino dos sonhos. Essa foi realmente uma chance. Ninguém sabia o que encontrariam lá, mas poderia muito bem ser melhor do que ficar preso entre 3 portais de pesadelo de categoria 4. Pelo menos assim havia possibilidade de sobrevivência. Aqui, só havia morte. Ou algo muito pior. O problema era que o processo de viajar entre mundos não era instantâneo. Demorou para abrir a porta entre o mundo desperto e o reino dos sonhos, e ainda mais tempo para passar. Eles seriam rápidos o suficiente para escapar? Há apenas uma maneira de descobrir. Olhando para o grande horror empurrando lentamente seu vasto corpo através da fenda abissal quebrada, Sun-Yi respirou fundo e tentou sentir sua âncora no reino dos sonhos. Capítulo 1204 Batalha da Caveira Negra, 18. Sun-Yi e Nephis ficaram lado a lado enquanto observavam a devastação total sendo desencadeada por criaturas rastejando para fora dos colossais portões do pesadelo. Os gigantescos tentáculos negros ainda estavam longe, mas se aproximavam a cada momento. Numerosos despertos já haviam sido mortos e mais morreriam em breve. Foi muito repentino, demais. Havia muitas coisas que Sun-Yi precisava compreender, aceitar e pensar. O futuro. Cassie, Hef e Kai. Jade. Mas não, houve tempo para pensar. De qualquer forma, era quase impossível. O chamado rugia em sua mente, dificultando qualquer tipo de pensamento. Tudo o que ele podia fazer agora era concentrar-se na sua própria sobrevivência. Uma coisa que Sun-Yi fez, entretanto, foi dispensar suas sombras. Eles não ajudariam em nada contra o grande ser, mas perdê-los para esta catástrofe seria muito fácil. Arruinado, está tudo arruinado. Sun-Yi tentou sentir sua conexão com o reino dos sonhos. Como mestre, ele poderia deixar o mundo desperto à vontade. Demorou algum tempo para ativar a conexão e, normalmente, ele seria transportado para sua cidadela âncora em questão de minutos. Isso não iria acontecer hoje, é claro. Estar próximo de um portão do pesadelo perturbou a âncora, então entrar no reino dos sonhos, perto dele significava ser puxado pelo chamado e entrar na área ao redor da semente. Atualmente, Sun-Yi estava na área de efeito de 4 Nightmare e gates diferentes. Ele nem sabia para qual semente seria puxado. Mas qualquer coisa era melhor do que permanecer na planície desolada que seria inundada com abominações indescritivelmente poderosas muito em breve. Depressa, depressa, depressa. Na frente dele, uma cena de pesadelo estava acontecendo. Ninguém no campo de batalha era forte o suficiente para resistir ao ataque do portão do pesadelo. Tudo o que podiam fazer era tentar correr, falhar e morrer. Aqueles que sucumbiram ao chamado não puderam nem fugir. Dezenas de despertos, ecos e abominações encantadas estavam sendo despedaçados e pulverizados. A massa fervilhante de carne, escura, entretanto, continuou a se espremer através do portão. Os dedos negros continuaram a manter a fenda aberta, mas havia também uma mão gigantesca que emergiu inteiramente do nada abissal, mergulhando para agarrar um punhado de humanos gritando. Eu preciso sucumbir ao chamado também. Sun-Yi passou os últimos. Já eram quase 8 meses. Os últimos 8 meses tendo sua mente quase constantemente assaltada pelos sussurros insidiosos do chamado. Às vezes, eles eram barulhentos e às vezes eram silenciosos o suficiente para parecerem quase ausentes. No início foi difícil lidar com a pressão enlouquecedora, mas lentamente ele desenvolveu uma espécie de resistência ao chamado. Ele aprendeu como lutar contra isso. Mas agora, numa reviravolta bizarra,
Ele teve que se render a isso. Foi uma sensação assustadora e desconfortável. A sensação de liberar o controle. Lá. Ele sentiu isso, sua conexão com o reino dos sonhos. Estranho e distorcido, ainda estava lá, na verdade, estava muito mais forte do que antes. Os sussurros do chamado ficaram ainda mais ensurdecedores, gritando, exigindo que ele fizesse uso dele. Sentindo um estranho êxtase e uma imensa sensação de alívio, inundar sua mente, Sun-Yi submeteu-se à vontade deles. Concentrando-se, ele acionou a conexão e sentiu a fronteira entre os dois mundos se tornar mais fraca e mais etérea. Antes, parecia uma parede inexpugnável, mas agora era mais parecido com neblina. E ele estava entrando lentamente naquela névoa. Era como se algo estivesse puxando do outro lado. Ou talvez expulsá-lo deste. E foi isso. Isso foi tudo o que ele pôde fazer. Agora, Sun-Yi só precisava manter esse sentimento e esperar que ele deixasse o mundo desperto antes que o grande e terrível ser que entrava nele o esmagasse como se fosse um inseto. Os 3 portões colossais se estendiam pelo céu quebrado como feridas purulentas. Os tentáculos escuros estavam furiosos no campo de batalha. Alguns chicoteavam, destruindo os exércitos dos grandes clãs. Alguns mergulhavam no solo e ficavam tensos, puxando cada vez mais da grande abominação para o mundo desperto. Sun-Yi e Nefis ficaram imóveis em meio à destruição angustiante. Eles não tentaram fugir ou procurar abrigo. Eu acho que você deveria dar uma olhada de qualquer forma. Não havia para onde correr e nenhum abrigo para encontrar. O local onde eles lutaram contra Jirifang era tão bom quanto qualquer outro. Tudo dependia do acaso agora. Afastando-se dos tentáculos negros que se aproximavam cada vez mais, eles se entreolharam. Sun-Yi sentiu o chão tremer sob seus pés, os tremores ficando cada vez mais fortes. Era como se algo se aproximasse deles, sacudindo o mundo a cada passo pesado. Ele nem olhou para ver o que estava aparecendo nos outros 2 portões. Em vez disso, ele apenas olhou para Nefis. Ela estava pálida e enfraquecida, mas parecia calma. Ela sempre parecia calma, mesmo quando não estava. Depois de alguns momentos, Sun-Yi abriu a boca, que de repente ficou terrivelmente seca, e disse: "Te vejo do outro lado." Nefis olhou para ele, algo grotesco e pesado refletindo em seus impressionantes olhos cinzentos. Ela sentiu. Sim. Então, ela hesitou por um segundo e respirou fundo. Sun-Yi, preciso te contar uma coisa. Ele cerrou os dentes, de repente com medo de que o que ela iria dizer soasse como uma despedida. Mesmo assim, ele se forçou a perguntar: o que? Nefis demorou um pouco. Então, quando o chão sob eles tremeu violentamente, ela de repente desviou o olhar. O que ela disse a seguir foi totalmente inesperado. O projetor. Lá na sua casa. Ele não explodiu sozinho. Eu menti. Na verdade, eu quebrei. Então, eu realmente sinto muito. Sun-Yi olhou para ela incrédula. Sua mente entrou em curto-circuito por um momento. Como é o tom dela, então? O que? Ele piscou e depois zombou. Por que diabos? No entanto, ele não terminou a frase. De repente, o mundo desapareceu e Sun-Yi viu, ou melhor, percebeu, um vazio sem limites. Era o vazio familiar entre o sonho e a realidade. Um momento depois, ele foi subitamente cego pela luz solar intensa e atacado por um calor insuportável. Caindo sobre algo macio e escaldante, Sun-Yi rolou e tentou freneticamente sentir o espaço ao redor através das sombras. A batalha agora estava atrás dele. Ele havia alcançado o deserto do pesadelo.